A terceira lição biológica da história é que a vida deve se reproduzir. A natureza não tem utilidade para organismos variantes ou grupos que não podem se reproduzir abundantemente. Ela é apaixonada por quantidade como pré-requisito para a seleção da qualidade. Gosta de grandes ninhadas e aprecia a luta que determina os poucos sobreviventes. Não há dúvida de que ela olha com aprovação para os milhões de espermatozoides que nadam contra a corrente para fertilizar um óvulo. Ela está mais interessada em espécies que em indivíduos e não diferencia civilização de barbárie. A ela não interessa que a alta taxa de natalidade esteja associada a uma civilização com baixo grau de cultura e que uma baixa taxa de natalidade seja comum em uma civilização com alto grau de cultura. Ela, cujo significado aqui é a natureza como os processos de nascimento, mudança, competição, seleção e sobrevivência, acredita que uma nação com baixa taxa de natalidade possa ser periodicamente castigada por um grupo mais viril e mais fértil. A Gália sobreviveu aos germânicos com a ajuda das legiões romanas enviadas por Júlio César e com o auxílio da Inglaterra e dos Estados Unidos no século XX. Quando o Império Romano ruiu, os francos correram da Alemanha e fundaram a Gália França. Caso a Inglaterra e os Estados Unidos caiam, a França, cuja população permaneceu constante no século XIX, poderá ser novamente invadida. Se o número de humanos é muito maior do que a oferta de comida, a natureza tem três agentes para restaurar o equilíbrio: a fome, a peste e a guerra. No famoso Ensaio sobre a População, de 1798, Thomas Malthus explicou que, sem esses controles periódicos, a taxa de natalidade excederia a taxa de mortalidade e a multiplicação de bocas a serem alimentadas anularia qualquer aumento na produção de alimentos. Embora fosse um clérigo e um homem de boa vontade, Malthus indicou que a criação de fundos de socorro e suprimento para os pobres os encorajou a se casar mais cedo e a fazerem filhos sem pensar, o que acabou tornando o problema ainda pior. Na segunda edição, em 1803, ele aconselhava a abstenção do coito, a não ser para a reprodução, e se recusou a aprovar outros métodos anticoncepcionais. Por ter pouca esperança na aceitação de seu conselho de santidade, previu que o equilíbrio entre bocas e alimentos seria mantido no futuro, assim como no passado, pela fome, pela peste e pela guerra. Os avanços da tecnologia na agricultura e na contracepção no século XIX aparentemente refutaram as teorias de Malthus. Na Inglaterra, nos Estados Unidos, na Alemanha e na França, a oferta de alimentos acompanhou o ritmo dos nascimentos e a evolução do padrão de vida fez avançar a idade de casamento e diminuir o tamanho da família. A multiplicação dos consumidores foi também a multiplicação dos produtores. Novas mãos prepararam novas terras para o cultivo de alimentos. O recente espetáculo do Canadá e dos Estados Unidos, que exportam milhões de alqueires de milho ao mesmo tempo que abastecem seus mercados domésticos, seria uma resposta viva para Malthus. Se a tecnologia da agricultura fosse adotada em todos os países, o planeta poderia alimentar o dobro de pessoas de sua população atual. Malthus responderia, claro, que essa solução apenas posterga a calamidade. Há um limite para a fertilidade do solo. Todo avanço tecnológico é mais cedo ou mais tarde cancelado pelo número de nascimentos superior ao de mortes, ao mesmo tempo que a medicina, o saneamento e a caridade anulam a seleção quando deixam os mais fracos viver e se multiplicar. Para o que a esperança responde: os avanços da indústria, a urbanização, a educação, o padrão de vida, em países que hoje assustam o mundo com sua taxa de natalidade, provavelmente trarão os mesmos efeitos lá ao reduzirem a natalidade, como aconteceu na Europa e nos Estados Unidos. Até que se alcance o equilíbrio entre população e reprodução, terá de ser um ditame para a humanidade disseminar o conhecimento e os meios de contracepção. Idealmente, a paternidade e a maternidade deveriam ser um privilégio da saúde e não um subproduto da agitação sexual. Há alguma evidência de que o controle da natalidade seja digênico, ou seja, que diminua o nível intelectual dos habitantes da nação que o pratica?
Supostamente, ele tem sido usado mais pelos inteligentes do que pelos menos dotados, e o trabalho dos educadores parece ser aparentemente inutilizado pela fertilidade dos desinformados. Mas muito do que chamamos de inteligência é o resultado da educação individual, das oportunidades e da experiência, e não da evidência de que essas aquisições intelectuais sejam transmitidas geneticamente. Os filhos dos PhDs também precisam ser educados, ter os sarampos da vida e passar pelos erros da adolescência, pelos dogmas e por todos os ismos do mundo. Nem podemos afirmar quanta capacidade e quanto gênio de genialidade escondem-se nos cromossomos dos pobres assediados ou deficientes. Do ponto de vista biológico, a vitalidade física pode ser, no nascimento, mais importante do que o pedigree intelectual. Nietzsche pensou que o melhor sangue da Alemanha circulava nas veias dos camponeses. Os filósofos não são o melhor material a partir do qual se possa criar uma raça. A limitação familiar desempenhou um papel na história da Grécia e de Roma. É divertido saber que Júlio César oferecia, em 59 a.C., recompensas para os romanos que tivessem muitos filhos e proibia mulheres sem filhos de andar nas liteiras e usar joias. Augusto restabeleceu a mesma campanha 40 anos depois, com as mesmas recompensas. O controle da natalidade continuou a se espalhar nas classes mais altas à medida que imigrantes chegavam do norte da Alemanha e do leste da Grécia ou do Oriente Semítico, reabastecendo e alterando a população da Itália. Muito provavelmente, tal mudança étnica reduziu a capacidade ou a vontade dos habitantes locais de resistir à incompetência governamental e ao ataque externo. A derrota dos muçulmanos em Tours, em 732, impediu que a Bíblia fosse substituída pelo Alcorão na França e na Espanha. Então, a organização superior, a disciplina, a moralidade, a fidelidade e a fertilidade dos católicos podem anular a reforma protestante e o iluminismo francês. Não há um comediante como a história.